Olá, quinto ano, hoje, 28 de setembro, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de ética. Então, vocês vão pegar o livro, tá? E vocês vão colocar na página 111. Mas antes de vocês colocarem, a gente vai falar novamente, né, um pouco sobre o que nós falamos na aula anterior. Nós falamos sobre a violência. E a violência, infelizmente, é um problema que afeta várias partes do mundo. Não é um problema somente brasileiro. E tem vários fatores que podem levar a essa violência. E existem também vários tipos de violência. Muitas pessoas acham que violência é só bater numa pessoa, né? Violência é só questão de tiroteios, as coisas de violência vai muito além do que a gente pensa, certo? Na aula passada nós vimos alguns tipos, né, de violência. Nós agora vamos rememorar um pouco. Nós vamos fazer também uma leitura de um texto, tá? Daqui a pouco. Violência física. É todas as vezes que a pessoa agride outra, né, em alguma parte do seu corpo, né? Agride a outra fisicamente. Então, a pessoa que ela bate na outra ou joga alguma coisa nessa pessoa, contra essa pessoa, isso é um tipo de violência física. Violência física é crime também, tá? Se você foi vítima de violência ou qualquer pessoa foi agredida, essa pessoa for na delegacia prestar queixa e precisar fazer o exame de corpo de delito e essa violência ela for comprovada, o agressor, no caso a pessoa que provocou essa violência, ela pode ser punida. Ela é punida, né? Então, aí vai depender do grau de violência, né? O que ela chegou a fazer com essa pessoa. E, infelizmente, a violência, ela muitas vezes ocorre por uma besteira, por um simples, uma coisa assim, uma besteira mesmo, uma coisa pequena mesmo. Tem pessoas que acham assim, mas isso aconteceu porque teve um problema sério. Não, às vezes não foi nada assim e tem gente que se irrita e quer sair batendo nas pessoas e não é por aí, né? Então, infelizmente, é um problema ainda. Violência psicológica. É um tipo de violência também que tem muitas pessoas que passam por essa situação. E as pessoas que nunca passaram pensam que, isso é besteira. É só a pessoa colocar na cabeça que não sei o quê. Mas você já imaginou você ser xingado direto? A pessoa viver gritando com a outra, xingando, humilhando. Isso é um tipo de violência psicológica. Tem algumas empresas que também fazem isso, né? Os chefes fazem isso com os seus empregados, né? Tá gritando, tudinho. É um tipo de violência psicológica também. Muitas vezes no relacionamento, né? Um casal, o marido não quer deixar que a mulher faça algumas coisas, então ele começa também a praticar um certo tipo de violência psicológica, né? Começa a gritar com a mulher, xingar, humilhar. E isso também ocorre, não é só nessas duas situações não, viu, gente? Isso às vezes ocorre em outras situações também. Pode ser um vizinho que vive gritando, ameaçando outra pessoa. A ameaça, ela também é um tipo de violência psicológica. A pessoa dá o tempo todinho. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Se acontecer isso, aí vai acontecer isso com você. Você já imaginou o tempo todo a pessoa tá ouvindo isso? O tempo todo. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? A pessoa se cansa. E é um tipo de violência
que, infelizmente, está causando muitos problemas nas pessoas. Tem algumas pessoas que ficam com depressão por conta disso. E a gente precisa aprender a saber falar com o outro. Não é gritando, não é xingando. Se aborreceu com a pessoa, todo mundo tem o direito de se aborrecer, claro, com alguém. Mas se aborreceu, procure conversar. Se a pessoa não quer conversar com você, então você faz a sua parte, você sai. Mas você tá xingando, você tá humilhando, fica ameaçando outra pessoa. Isso é violência psicológica. Tudo que se refere ao nosso psicológico, à nossa mente, a gente precisa ter cuidado. Ou a mente do outro. Certo? Violência doméstica. Nós falamos na aula passada que a violência doméstica, as principais vítimas são as mulheres, os filhos algumas vezes também são vítimas dessa violência. E essa violência doméstica, né, a violência contra a mulher, tem uma lei de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei, muitos homens foram punidos e ainda estão sendo por agressões às mulheres, né, pela questão do feminicídio, quando assassinam as mulheres. Então, muitos homens vêm sendo punidos ainda nessa lei, por conta dessa lei. Mas, infelizmente, esse problema ainda não acabou. Ainda é uma coisa, é uma situação que nós ainda vemos praticamente todos os dias em nosso país. Todos os dias tem mulheres que são mortas, que são agredidas. Né? E muitas vezes é por ciúme ou por nada mesmo, né? Os homens alegam que é por conta de ciúme. Mas às vezes a mulher não quer mais. Então, o homem ele se sente no direito muitas vezes de querer agredir. E, infelizmente, não é por aí. Então, nós temos aí duas imagens, uma mulher, né, até bem arrumada na primeira imagem, mas, ela está aqui com marcas, né, no rosto e está chorando, né? E nessa segunda imagem, isso aí foi uma campanha feita pela Lei Maria da Penha. Agressão não é carinho, insulto não é elogio, violência contra a mulher não perdoe, denuncie. Então, tá aqui na primeira imagem, tá mostrando aí a mulher sofrendo. E na segunda imagem, a pessoa sendo, né, aí punida pelo que foi feito, né, o que pode acontecer com uma pessoa que pratica a violência doméstica. Outro tipo de violência que em algumas escolas é comum, infelizmente, acontecer. Não deveria ser, porque isso gera muitos problemas. Tem pessoas que, quando crescem, elas ficam até com problemas por conta disso. Porque zombaram muito dela na escola, caçoaram muito delas. Então, tem pessoas que isso termina afetando o psicológico também da pessoa. Não deixa de ser um tipo de violência psicológica, não. Também é. Você já imaginou você estar num lugar, as pessoas lhe excluírem, ficarem rindo de você, ficarem falando de você? É uma situação muito chata, né? Então aí, nessa primeira imagem, esse bullying, ele geralmente é feito quando essas pessoas que insultam, elas pensam que são superiores a essas pessoas que são insultadas. Então, elas veem alguma característica nessa pessoa e começam a insultar. Seu isso, seu aquilo, começam a rir. E começa sempre com uma pessoa. E depois isso vai aumentando, vai se espalhando. E sempre tem a pessoa, né, que o praticante principal do bullying, ele começa falando e de repente outras pessoas, né, na sala de aula, na escola, estão falando também. E a pior parte desse bullying é a questão dos apelidos, viu? Porque isso aí é o que leva muitas vezes à violência em algumas escolas. Por quê? A pessoa fica o tempo todinho ouvindo, sendo xingada, ouvindo o outro apelidar ela, xingar.
Então chega um dia que essa pessoa muitas vezes se aborrece e termina acontecendo outro tipo de agressão, que é a agressão física, a violência física. Né? Nessa primeira imagem, nós estamos vendo aí, ó, nós temos o amigo, o menininho aqui, né? Ele é gordinho, mas olha aqui o que é que o outro está chamando com ele. Está apelidando ele. Olha a cara dele. Ele se acha esse daqui superior, mas não é, certo? Então, nós temos que entender que as pessoas são diferentes. E isso tudinho aí acontece porque as pessoas, elas acham que tem que ser todo mundo igual, tem que ter todo mundo o mesmo padrão de beleza, tem que todo mundo usar 36, né? Tem que ser todo mundo da mesma cor, ter o cabelo igual, e não é assim. As pessoas são diferentes, né? Então, por isso que acontece outros tipos de violência. Nessa segunda imagem aqui, ó, nós temos a coleguinha usando óculos. Olha aqui as meninas rindo por causa disso. Mas a pessoa tem problema de vista. Também é motivo para alguém estar rindo. Uma pessoa que tem uma certa dificuldade para enxergar. Não é motivo, né? Como aqui na primeira imagem, eles dois não têm o mesmo físico, não têm a mesma aparência, né? Então não é motivo também, certo? Isso aqui, essas coisinhas aqui, ó, de estar rindo, nessa questão do deboche, de estar xingando, um dia termina se transformando em algo sério. Então, veja só. Nós temos aí uma leitura na página 111. Já que nós estamos falando sobre esse aspecto, então tem assim. 11º quesito. A música a seguir fala sobre a importância de cuidar bem das mulheres. Vamos aprender mais sobre este assunto respondendo as questões da página seguinte. Então, o título é Quem Ama, Abraça. Estamos juntos para dizer: chega de tanta humilhação, que você cansa de sofrer, ó mulher. Para cada um pedimos paz. Um novo dia vai nascer, num amanhã muito melhor. Quem ama, ajuda. Quem ama, agrada. Dá carinho e dá calor. Quem ama, cuida. Quem ama, abraça. Não maltrata o seu amor. Com responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos, de verdade, vidas e mais vidas salvar. É só você denunciar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama, ajuda. Quem ama, agrada. Dá carinho e dá valor. Quem ama, cuida. Quem ama, abraça. Não maltrata o seu amor. Mulher cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, meu irmão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama, abraça. Quem ama, ajuda. Quem ama, agrada. Dá carinho e dá valor. Quem ama, cuida. Quem ama, abraça. Não maltrata o seu amor. Embaixo vocês estão vendo aí
uma mulher abraçando o filho, né? Então, esse texto, ele está falando sobre o quê? Sobre a violência, né, contra a mulher. Então, por que é que no trecho da música tem dizendo assim tanto? Quem ama dá amor, quem ama não maltrata, quem ama dá carinho, dá calor. Por quê? Tem muitas mulheres que acham que pelo homem ser agressivo, isso é amor, e não é. Quem ama, trata bem a outra pessoa, certo? Então, a mulher ela tem que ser respeitada, independente da cor, né, independente da cor, de peso, de idade, independente da função que ela exerce, ela tem que ser respeitada todos os dias. Não só a mulher, mas todas as pessoas. Mas como o texto aí está se referindo à mulher, então nós estamos falando sobre isso. Né? Infelizmente, muitas vezes a mulher ainda sofre, né, preconceito em vários lugares, que não deveria ser. Hoje em dia a mulher, ela exerce funções também que antes eram somente exercidas por homens. Hoje em dia nós vemos mulheres trabalhando na construção civil, nós vemos mulheres na política, né? Nós vemos bastante candidatas. Nós já tivemos, inclusive, presidente no Brasil, mulher. Né? Nós vemos mulheres dirigindo caminhões, ônibus, coisas que antes isso era... Uma mulher dirigir era uma coisa... Uma mulher, quando pegava um carro normal para dirigir, um carro de passeio, né, já era aquela coisa, né? Ah, porque mulher não dirige bem, porque mulher é isso, mulher no volante é um perigo constante. Isso era uma frase que, infelizmente, era muito usada, uma frase machista. Mas, hoje em dia, as mulheres dirigem caminhões, dirigem ônibus, dirigem carros normais. É muito comum, hoje em dia, nós vermos as mulheres na direção. A gente está dentro de um ônibus, está lá uma mulher dirigindo, ou você está andando na rua, está lá uma mulher com carro, mulheres com motos também, que antigamente a gente não via, hoje tem bastante também. E isso é bom, a mulher ela conquistou, né, o espaço dela na sociedade. Então nós estamos vendo aí as mulheres exercendo diferentes profissões que, né, antes era tudo só os homens, elas estão exercendo e estão exercendo bem também, que as mulheres, todas as mulheres estão de parabéns. Certo? Então, veja só. Na página 112, a gente tem assim. Letra A. Qual é o tema principal abordado pela música? Então, a gente já falou, né? A violência contra a mulher. Certo? Eu coloquei aí correção páginas 111 e 112, porque essa atividade se refere às duas páginas. Certo? Porque o texto era de uma página e a atividade é da outra. Certo? A letra B é pessoal, por isso que eu não botei aí na correção, porque tem assim, transcreva a estrofe que mais chamou a sua atenção e diga por quê. Então, tem várias estrofes aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 8 estrofes no texto. Então, você vai escolher uma. Lembrando, a estrofe são aqueles pedacinhos, né, formados pelos versos. Para vocês não confundirem, versos é cada linha de um poema. A estrofe são aqueles pedacinhos, certo? Aí você, quando escrever, você vai dizer por que foi que você gostou dessa parte, por que foi que essa estrofe chamou a sua atenção. Na letra C, você pode até desenhar após o vídeo, né? Tem assim. No quadro abaixo, faça uma ilustração que possa ser usada em uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Depois, pinte-a. Se você fosse fazer
um cartaz para uma campanha contra a violência, contra a mulher, né? O que é que vocês fariam nesse cartaz? Você pode escrever frases, né? Você faz o desenho, escreve frases, né? Aí a criatividade é de cada um de vocês, tá certo? Então, enquanto vocês fazem aí o desenho, né, tudinho, vocês vão fazer no pós-vídeo a página 110, tá? Então, eu vou ler. São pessoais, sexto, sétimo e oitavo quesitos. Sexto, o que a sociedade deve fazer para combater a violência? O que é que você acha que deve ser feito pela sociedade, pelas pessoas, para poder combater a violência? Aí é qualquer tipo de violência. Estamos falando a violência geral, tá? Não é só o bullying, só violência psicológica, violência física, de um modo geral. O que é que vocês acham que pode ser feito para poder combater a violência? A gente sabe, né, que é um processo longo, mas existem sim algumas coisas que podem ser feitas para essa violência ser diminuída ou combatida. Sétimo, vimos no texto que a violência é mais que atos violentos, que outras ações praticadas por nós podem levar à violência. Escreva nos espaços abaixo. Também é pessoal, nesses quadrinhos aí vocês vão escrever coisas assim que a gente pode fazer e pode gerar violência. Nós falamos aí da questão do bullying, nós tivemos exemplos sobre violência psicológica, violência física, violência contra a mulher. Então, você vai escrever uma situação em cada quadrinho desse, dizendo o que dizendo como o que, por exemplo, você vai escrever nesses quadrinhos aí situações. Aí você pode escrever algum exemplo de violência psicológica, de violência doméstica, um exemplo de bullying, qualquer coisa, certo? Qualquer tipo, qualquer situação que possa levar à violência, certo? Oitavo, que é bullying. Nós falamos bastante dessa questão do bullying desde a aula passada, né? Nós vimos até um vídeo na outra aula falando sobre o bullying, tá? Foi até o vídeo de Charlotte, não foi? Estava falando o menino que chegava na escola, né? Ele usava óculos e ele era escanteado pelos amigos que ele era novato, porque ele usava óculos, né? Então nós vimos o exemplo. E agora, o nono. Ainda hoje, prolongamos essa história de confronto entre irmãos. Ainda hoje, levantamos a mão contra quem é nosso irmão. E esta atitude se faz mais aguda. Aperfeiçoamos nossas armas. Nossa consciência adormeceu. Tornamos mais sutis as nossas razões para nos justificar, como fosse uma coisa normal. Continuamos a semear destruição, dor, morte. A violência e a guerra trazem somente morte. Falam de morte. A violência e a guerra têm a linguagem da morte. Então, vocês vão fazer isso aí no caderno, né? Tem assim, em seu caderno, escreva uma reflexão sobre essa citação do Papa Francisco. Então, vocês vão pegar o caderno de ética de vocês no pós-vídeo e vocês vão escrever o que vocês entenderam. Que reflexão ele quer dizer com isso? Poucas palavras, em poucas palavras, né, a gente tem como resumir isso aí. E o 10º. Sublinhe as respostas que completam a seguinte frase. Para que não haja violência, precisamos. Letra A. Conversar. Conversar é a mesma coisa que dialogar com as outras pessoas, né? Empurrar. Será que empurrar não gera violência? Ouvir o outro. Aceitar a opinião e a decisão do outro. Desrespeitar o próximo. Então,
Muito fácil, né? Esse décimo. Vocês vão sublinhar aí, tem as das letras A até a letra E. Então, vocês vão sublinhar o que é que a gente precisa fazer para que não haja violência, certo? Nós falamos na aula passada dessa questão da opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas a gente precisa respeitar, a gente não vai xingar e não vai bater em outra pessoa, porque essa pessoa pensa diferente de nós, tá? A gente precisa aceitar, né? Ouvir o outro, né? A gente precisa ouvir o que o outro tem a falar antes da gente julgar. Eu não quero saber, a sua opinião não me interessa. Não é assim, né? A gente precisa escutar o que o outro tem a falar e respeitar essa fala da outra pessoa, certo? Então, está aí, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar via aplicativo, tá certo? Ótima semana para todos vocês.